Seja bem-vindo ao Nuvencast, o podcast de quem vive o mercado imobiliário. A primeira viabilidade é muito importante, não se enganar, ouvir as conversas duras que as pessoas têm pra te falar. Legal. O que você acha desse projeto de verdade? Não, cara, eu acho ali ruim, eu acho que não vende, eu acho que tem que vender 30 mil mais barato. Ouvir a ponta de vendas, ouvir ali dentro de quem tá fazendo o orçamento, não tá pressionado a chegar naquele custo. Ver se esse cara conversou com os suprimentos. Concreto, quanto foi o concreto? Ah, coloquei 500 e pouco, porque a última obra foi 500 e pouco. Não, mas você falou com os suprimentos? Os suprimentos está contratando agora nessa última obra? 650 não, agora ele pagando já, 650 e tá lá 580. Nossa, cara, bom demais mesmo que isso. você corrija com o INCC, tchau, não vai sobrar nada Cara, no seu muito bolso. bom, muito bom, cara. Olá, você que está chegando aqui pela primeira vez. Esse é o terceiro episódio do Nuvencast, um podcast da Nuvink. E hoje nós vamos ter um episódio especial. Vamos falar com o CEO de uma grande empresa. Vamos falar de toda a etapa de desenvolvimento do empreendimento, um pouquinho de engenharia também. Mas antes de tudo, eu queria te contar o que é a Nuvink, caso você não conheça. A Nuvink é uma plataforma de gestão de empreendimentos para incorporadoras. Em resumo, a gente reúne todas as ferramentas necessárias para a incorporadora conseguir fazer uma gestão completa do seu empreendimento, unindo ali as equipes de novos negócios, legalização e todo mundo que participa da concepção inicial até o lançamento do empreendimento. Se a sua incorporadora ainda não conhece, chama a gente, que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito e vai ser muito útil no dia a dia de vocês. Bom, hoje eu tô com um cara aqui de peso, é um cara que eu gosto muito, foi muito importante na minha jornada até aqui, me deu sábios conselhos que me trouxeram até aqui. Antes de falar o nome dele, eu vou ler um pouquinho do currículo dele. Ele é CEO da Longitude. Ele cuida muito ali da parte de novos negócios, incorporação, desenvolvimento, a parte de engenharia também está contigo. Ele atua numa gestão compartilhada na empresa, junto com o Guilherme Bonini, que é o sócio dele, liderando a Longitude como um todo. Para vocês terem uma ideia da dimensão do que eles construíram. Já são 14 anos de atuação, 45 empreendimentos lançados, somando 250 torres e mais de 15 mil unidades. Então, vocês já viram que o papo hoje aqui vai ser bem rico. Além disso, a empresa possui um land bank também na casa de 15 mil unidades, conta com cerca de 1.000 colaboradores diretos e mais de 1.500 indiretos nas obras, com presença em 15 cidades no estado de São Paulo. Fora do trabalho, ele valoriza muito a família e é praticante de polo e de jiu-jitsu. Estou aqui hoje com Gonçalo Matarazzo. Fala, meu amigo, um prazer estar aqui hoje. Você é um cara também super especial, a gente teve muita troca, né? Passamos alguns anos aí juntos que foram muito bons, acho que para os dois lados. Como você falou de conselhos aí, tipo, foi muito bom, eu aprendi muito. A gente construiu muita coisa legal junto, que eu vou falar um pouco aqui. Então, prazer, quando eu vi os primeiros episódios, eu gostei bastante. Eu vi que você teve já um primeiro episódio com o Alex, que foi muito legal, né? O Alex é um cara que também gosto bastante, a gente se fala, tava ontem com ele, a gente se fala até hoje. Legal. E acho que é isso aí, cara, o legal da empresa e da vida é que a gente às vezes vai mudando os caminhos, mas as coisas de verdade vão ficando, né? Sim, então, tá sempre próximo, né, cara? dia muito legal, tô super feliz aqui para contar um pouquinho de mim, né? E eu sou a Longitude, que eu só fiz isso. E poder aí passar para quem estiver nos assistindo alguma coisa aí que dê para extrair, usar no dia a dia, contar um pouco das nossas lições aprendidas aí. Legal, boa. E até para você que quer entender o que vai ter nesse episódio, do que a gente vai falar, a gente vai focar muito ali na parte, desde a compra do terreno até o lançamento, né? Como que a Longitude tem se organizado e tem operacionalizado isso, e um pouco de engenharia também para cruzar, né, esses dois mundos que são essenciais de estarem juntos. Então a conversa vai muito nesse sentido e realmente eu acho que é muito relevante para você, para a tua incorporadora. Vamos lá, o Gonçalo. Cara, na tua apresentação eu li alguns números grandes aqui, né? Então você me disse aqui que, tem muitos colaboradores, mais de 1.000, já são 14 anos de empresa, 45 empreendimentos lançados. Cara, me conta um pouco mais um detalhe aí, os números da Longitude, como é que vocês estão fazendo para operacionalizar tudo isso? Claro. Contar um pouquinho da história da Longitude, né, brevemente. Bom, então a gente começou ali no começo de 2012, né, em janeiro. Eu e o Gui ali, a gente estava no mercado financeiro antes, né? E a gente começou a ver muitos incorporadores aqui na região de Indaiatuba, né, indo bem na fase de loteamentos. Então a gente inicialmente ali começou a procurar muita coisa. Eu já tinha tido uma experiência ali com o Gabriel, da GPCI, e o Luiz, né? A gente tinha sido sócios rapidamente numa incorporadora, que logo depois, alguns terrenos que a gente adquiriu juntos, a gente acabou fazendo os nossos primeiros lançamentos de Longitude e GPCI juntos. Por isso que a gente tem uma
uma amizade aí grande, né? Nós somos muito amigos há muito tempo. E inicialmente a nossa ideia era prospectar terrenos, né? Talvez chegar em outros incorporadores, fazer coisas conjuntas para aprender mesmo. Inicialmente era loteamento. E a gente tinha dificuldade de achar os loteamentos, aparecia mais terrenos para vertical. E aí, nesse momento que aparecia mais terrenos para vertical, a gente foi tentando entender mais o negócio e foi fechando terrenos verticais. Então, a gente fez uma curva de aprendizagem, né? Então, a gente fez produtos médio padrão. Nosso primeiro lançamento foi o Taperaz, em Salto, um produto muito grande, né? Para a cidade, para ser o primeiro empreendimento de uma incorporadora. Inclusive, seria um empreendimento grande para hoje em dia, né? Sim. Na época era mais ou menos 100 milhões de VGV, né? Então, Caramba, grande. uma incorporadora começar assim foi bem difícil. Então, a gente já foi, vamos dizer, uma pós-graduação, o primeiro empreendimento, né? A gente aprendeu muito de cabo a rabo, fez tudo. E aí, depois, a gente fez loteamento, se associou com alguns grupos que já eram antigos no mercado, aprendeu pra caramba, fez projeto em São José do Rio Preto, aí ainda junto com a GPCI, né? Com a IBEM na época, quando a gente começou, a IBEM sempre construiu para nós, que é uma empresa grande aqui também do interior, né? São primos do Gui, né? O Eduardo e o Rodrigo. E sempre ali com o meu pai, o meu tio também, né? O Pavan também no negócio ali, no nosso conselho ali, nos ajudando, ali, nos auxiliando. Tivemos ajuda de muita gente, né? Nesse começo. E aí, eu acho que a gente virou a chave em 2018, quando a gente fez nosso primeiro empreendimento Minha Casa Minha Vida. E a gente entendeu que uma incorporadora que não tinha recurso, que era o nosso caso, né? O Minha Casa Minha Vida te dava condições de operar de uma forma mais leve, com captações de recurso mais fáceis e, às vezes, uma venda mais rápida. Legal. E a gente foi apostando nessa tese, mas inicialmente a gente foi aprendendo, né? Então fizemos o primeiro empreendimento que foi o Viva, em Montemor, um projeto grande ali, bem bonito, num terreno do pessoal do supermercado Goodbom. Nossa, era um monstro esse, né? Era um monstro. Unidades. Era. Essa turma aí do João, do Vitor, né? O Rafael, que também do Goodbom, nos abriram as portas ali. Acho que a gente fez 4 ou 5 empreendimentos com eles, nos deram muita confiança, nos ajudaram muito naquele começo. E daí a gente fez um empreendimento muito grande em Hortolândia chamado Alegro Perfeito Estupendo, que eram 700 unidades. E daí a gente aprendeu um pouco do faixa 1, faixa 1,5 na época, que era 133 mil. Ali mais ou menos em 2019. Era um empreendimento mais baixinho, TR+3 Era ali? TR+4, sem elevador, né? Legal. Aquele projeto famoso MRV, né? Que o pessoal comenta. Esses empreendimentos também a gente tinha terceirização na construção com a IBEM. E eu acho que foi em 2020 que a gente fez o nosso primeiro empreendimento, porque a gente foi crescendo muito ali por Hortolândia, Montemor, e aí naturalmente você tá forte ali naquela região, você vai fazendo uma expansão, né? Então daí a gente foi arrumando terrenos em Sumaré, cidades à volta, mais na metropolitana de Campinas, Legal. né? Teve essa etapa em Rio Preto, teve um loteamento em Itu, Mombuca, mas sempre aqui nessa região. E aí, Salto, né, do Taperaz. E Indaiatuba sempre uma cidade, né, que da onde a gente nasceu, muito difícil de arrumar terrenos, né, uma cidade competitiva que a gente nunca conseguiu entrar muito, então a gente foi saindo. E aí, a gente fez o primeiro empreendimento com uma outra construtora, que foi o Quinta do Lago, e depois, logo em seguida, começamos a construir. Eu acredito que esse mercado de Minha Casa Minha Vida, ele tem margens muito apertadas. E no interior, em São Paulo também, eu vou contar um pouco disso, um pouco do que a gente está fazendo, mas é difícil a terceirização, né? Eu acho que tem que ser terrenos muito ímpares, momentos muito importantes para você conseguir uma terceirização e conseguir uma boa margem, né? Tem que ser uma compra de terreno muito boa. Bem assertivo, né? Muito seletiva. Às vezes você tem que pôr um dinheiro na frente para conseguir um terreno mais barato. Corre um pouquinho de risco, mas, porra, em troco de uma margem absurda lá na frente. Exatamente. E aí a gente começou sozinho nesse nosso primeiro ciclo, né? Então, montamos uma engenharia do zero. Foi um trabalho grande aí. A gente trouxe o Daniel Caseiro na época, que estruturou a nossa engenharia. Ele tinha muitas passagens por construtoras de custo baixo, né? Você conheceu bastante ele. Então a gente começou ali a fazer um ciclo de 10 empreendimentos, que acho que foi o nosso primeiro ciclo. Que ele foi desde do Mirágio, que foi o nosso primeiro empreendimento, que também é no TR+3. Hortolândia ali, né? Hortolândia. E eu acho que ele, mais ou menos, ele se encerra agora se encerrou agora no One, agora, que é um projeto que a gente acabou de entregar em Salto, né? E aí foi um aprendizado enorme, né? Enfim, do que eu estava comentando aqui um pouco antes da gente chegar, né? Desde o contrato do cliente, que a gente inicialmente
imaginou que poderia fazer uma obra em 16 meses, fazer um repasse em 6 meses, que tudo ia ser assim, perfeito, né? Então a gente tinha sobra para fazer, e daí nada disso foi como a gente imaginou naquele começo, né? Muitas lições aprendidas, né? E hoje em dia a gente tem, às vezes, contratos pelo menos de 36 meses com o cliente, mais 6 de carência, 42 meses em alguns produtos maiores. A gente foi também entendendo um pouco mais de como a gente se comportava ao longo desse tempo, né? Da jornada inteira da construção. Então, uma coisa é você ter um orçamento, outra coisa é você ter a prática, né? O que a obra consegue ser eficiente e realmente tirar daquilo do orçamento que ela não consegue. O que é você trabalhar, às vezes, com uma obra com pouco maquinário, mas com menos velocidade. Então, isso vai te trazer mais DNA de obra, então o teu custo fica maior. Ou o que faz um orçamento mais barato com aquele terceirizado, que faz um baita preço, mas ele quebra no meio da obra e te deixa na mão. Verdade. Então, vou falar um exemplo. Cara, a gente tem hoje alvenaria a R$45 com um cara que produz pra caramba. Contra um cara que vai falar, não, mas pô, aqui eu faço a 41, 42. Bom, mas esse cara te deixa na mão no R$42, você tem que depois trocá-lo por um cara de 45. Então você tá me dizendo é que no meio da obra esse cara aqui é muito barato, não te atende até o final e no fim o barato sai caro. O barato pode sair caro. Então, acho que isso são todas as experiências que você vai adquirindo, né? Uma coisa que a gente fez muito nesse nosso primeiro ciclo de engenharia foi, do primeiro para o segundo, foi seniorizar a engenharia, né? Então, seniorizar os canteiros, trazer pessoas que já tinham feito, né, as obras, não apostar tanto em pessoas que estavam no seu primeiro ciclo, né, porque a gente já estava no nosso primeiro, então tudo é muito novo, né, a gente precisava seniorizar, então a gente seniorizou a engenharia tanto no back-office como no canteiro, trouxe pessoas de muito peso, né, nas obras, histograma de obra aumentou muito, então é claro, o teu orçamento fica maior, então daí talvez aquela viabilidade que você tinha naquele preço não funciona mais. E aí que eu acho que tem uma conta muito importante de fazer. Dominar o teu custo de obra é dominar a tua margem líquida. Porque o preço, ele é mais fácil de você entendê-lo ou de você capturá-lo fazendo uma pesquisa de mercado do que o teu custo de obra. Sim, é verdade. Se você chegar hoje e perguntar qual é o custo de obra dos concorrentes, da MRV, da Tenda, da BRZ, da Metrocasa, tô falando de vários players. Pô, um faz alvenaria, um faz parede, um vai fazer um outro sistema. Não dá pra você ter uma referência seca, assim, né? Não dá pra ter uma referência seca. Então, às vezes o cara fala, pô, mas eu construo mais barato, mas você nem sabe o que o cara apropria, o que ele não apropria. É uma conta difícil de fazer. Okay. Você vai pra Minas fazer um roadshow ali em Minas, né? Falar com o pessoal, cada um fala de um jeito, que é o berço da minha casa, o cara considera vida, dentro do custo raso, ele considera uma coisa, você considera outra. É muito diferente. Então, a gente aprendeu que ter essa engenharia na mão e ter um orçamento real é o que faz você realmente depois ter uma realidade de empreendimento. E daí, quando a gente foi fazer esse ciclo da construção, a gente começou, a partir de 2024, um plano de fazer mais ou menos um platô de lançamentos, onde a gente conseguiria atingir lançamentos, depois vendas líquidas e depois receita líquida. Que o que importa numa incorporadora é receita líquida, né? A gente, o Gui, né, meu sócio, fala muito isso, né? Da complexidade das funções, né? Você assinar 1 bilhão de terreno tem uma complexidade, né? Esse trimestre a gente fez uma meta super legal de novos negócios. A gente comprou 7 terrenos e enfim, deu um VGV próximo a 1 bilhão, né? Pô, legal. Em 7 empreendimentos. Em 7 empreendimentos. Então, isso foi um trimestre. Pô, vamos construir 1 bilhão. Vamos colocar 1 bilhão na Caixa Econômica, né? Para aprovação. Vamos aprovar 1 bilhão de terreno. Sim. Vamos trabalhar nas prefeituras para colocar 1 bilhão, às vezes 100 milhões por terreno, 10 empreendimentos ali por aprovações. Vamos vender 1 bilhão de terreno. Então, é um baita trabalho. Isso acho que vai ficando muito difícil. Então, a gente às vezes vê muito, fechei 1 bilhão, lancei 1 bilhão, mas produzir, receitar, né? Receitar Sim. é muito difícil. Então, a gente pensou nesse platô, que começou em 2024,
que a gente já chegou, que não era 1 bilhão o platô, era alguma coisa perto de 800 milhões, para falar em VGVs, né? Isso em lançamento ou Em em land lançamentos, bank? em lançamentos que depois, obviamente, a gente fazendo 24, 25, 26, 27, em um momento a gente começaria a estabilizar e a gente, obviamente, depois poderia crescer, mas eventualmente esse primeiro passo seria muito importante. Não, mas já é um mega tamanho, né, cara? Já é um mega tamanho. Já dá um baita trabalho, vamos dizer assim. Trabalho, para nós já é super difícil, né, dominar esse tamanho, né? Claro que a gente é muito longe dos grandes players que hoje estão na casa de 5 bilhões, 8 bilhões, vamos falar de Cury, MRV, enfim, Direcional, Plano e Plano, que são os grandões. Legal. Mas assim, é um super trabalho, mas que hoje a gente conversa muito, né? Converso muito com o Gui, a gente, troca muita ideia, a gente tá junto em tudo. A gente acha que tá ótimo, sabe? Tá um tamanho super legal, já é um baita desafio, já tem que pôr gente pra cá, não tem que acordar cedo, a gente trabalha, praticamente 24 horas. Ele fala um pouco, ele trabalha um pouco mais que eu, porque no sábado eu fico com as minhas filhas, né? E domingo, e ele roda ainda o plantão. Mas eu acho que hoje eu trabalho um pouco mais que ele. Pô, estamos aqui feriado, hein? Inclusive, É verdade, é verdade. feriado. Sexta-feira santa e acho que ele tá viajando, mas tudo bem. E aí a gente fez esse plano. E daí o plano conseguimos fazer em 2024. Em 2025, a gente faz uma primeira mudança na nossa estratégia. Que a nossa estratégia até então era estar na região metropolitana de Campinas, né? Tá. Mas o que a gente sentiu é que geograficamente era difícil a gente conseguir ter esse ritmo de crescimento que a gente estava falando, porque a gente estava trabalhando em 12, não vou lembrar todos, mas de lá para cá, Sorocaba, Salto, Indaiatuba, aprovando projeto em Campinas, aí Hortolândia, Sumaré, Montemor, Paulínia, Jaguariúna, Piracicaba, Mirassol, Rio Preto, fazendo obra terceirizada em São Carlos, porque a gente tem uma terceirização para Trisul em São Carlos, né, que foi uma coisa muito legal que a gente fez pela primeira vez, vamos entregar agora em julho. Muito legal, Você gostamos. pegou teu time de engenharia e está construindo para outro player. Estamos construindo para Trisul, Legal. E está sendo super bacana. E, poxa, a complexidade de gestão ficou difícil para nós, né? Eu acredito que faz sentido você estar em várias cidades, mas acho que faz sentido também você ter uma recorrência de volume em todas aquelas cidades. Então a gente falou, poxa, se a gente está em 12 cidades, e hoje o que a gente imagina que é saudável de VGV para lançar são empreendimentos de 80, 100, 120 milhões, porque você consegue acomodar uma boa engenharia, o teu DNA ali comporta, né? A gente acha que funciona com uma empresa que vai ficando um pouco maior, a gente teria que ter pelo menos um lançamento por ano nessa cidade. E você ter um lançamento por ano, vamos dizer, numa cidade como Piracicaba, é legal, mas você é mais um player ali de Piracicaba, que tem vários concorrentes fazendo. Ou e a cidade tem um limite também, né, cara? A Não dá pra cidade tem um limite. bombar. Mas assim, longe de o interior é ruim. Cara, nada disso. O interior é ótimo. Desde que você arrume um bom terreno, venda num bom preço e tem um bom negócio. Acho que não tem o certo e o errado, não tem o lugar bom e o lugar ruim. Tem o bom terreno, o bom negócio naquele momento, né? Então, por exemplo, a gente prospectou um terreno em Paulínia, fizemos um lançamento e estávamos sozinhos. Uma cidade onde não tem tanto lançamento. Uma cidade que vende pra caramba. Aí você vai no momento que você fala assim, Piracicaba, nosso produto tá vendendo super bem. É um ticket um pouco mais baixo? Mas aí vem, acho que a sabedoria de falar, bom, então não posso mais pagar aquilo que eu pagava no terreno. Perfeito. Né? Porque, cara, hoje a gente aprendeu bastante sobre margem bruta, né? A gente olha a margem bruta hoje para fechar um terreno, né? Que tem que estar acima de 35% no fechamento, que você sempre perde um pouquinho. Mas o que eu quero dizer com isso? Cara, o teu terreno mais a tua obra, ele não pode estar muito acima ali dos 60%, né? A gente tem que ficar o mais baixo possível. E isso que é o difícil hoje. Pô, se ele tiver em 50%, cara, golaço, você fez um baita de um negócio, vai dar muito resultado. Se tá em 60%, pô, legal, dá para aproveitar. Tenha um SG&A ali comportado, tenha ali, né, um custo mais na mão. Então eu acho que é isso que na viabilidade a gente tem que estressar muito. Tem um orçamento real, né? Não um orçamento que eu ia falar, lembrando disso, porque, cara, muita gente quando tá fechando o terreno se ilude ali com o valor de obra. Pô, não, dá para executar, dá para fazer esse valor aqui. E aí você primeiro vende, considerando que daria aquele valor e, cara, quando você vai construir, você fala, opa... E lembrando que no Minha Casa Minha Vida você não corrige, né? Você repassou o cliente, tchau, amigão. Agora constrói do jeito que você tinha pensado ou é fumo. Perfeito. Né? A gente faz uma correção na tabela dos que ainda estão lá, mas é o que você falou. Quando você vende, você não corrige mais. Sim. Então, parece meio básico, né? Mas se você tem um bom preço de obra e um preço de venda real, você vai ter uma boa viabilidade, mas não é fácil. Porque o que acontece hoje?
Os novos negócios, isso é uma coisa que a gente conversa direto, estávamos conversando ontem ainda com o Bruno, né? Que você conhece bem, que é nosso sócio, que está à frente ali do DI ali da empresa. Legal. E com o Rodrigo, que é nosso superintendente de novos negócios. Eu falava, gente, vocês têm que estar com um alinhamento super legal com a ponta de vendas. Porque se você me traz um empreendimento numa zona leste de São Paulo, e você está dizendo que está vendendo a X, eu preciso que o superintendente de venda valide, que o diretor de venda valide, né? Que o Diego, né? Que toca toda a parte de revenue ali, esteja a par, que esse comitê de lançamento ele seja validado. Legal. Porque senão eu jogo qualquer coisa na viabilidade, cara, quando você aumenta 10 mil reais, tudo fecha. Sim. E às vezes 10 mil reais é o que faz você vender e não vender naquela velocidade necessária. Perfeito. Então, cara, só voltando nessa história, a gente tá nesse platô até hoje, a gente imagina que isso está saudável hoje dentro das nossas necessidades. Então, hoje a gente fez uma mudança, né, desde o ano passado para São Paulo, justamente porque a gente entendeu que a nossa complexidade operacional, estando muito espalhado, a gente conseguiria fazer esse volume na cidade de São Paulo. E a gente entendeu que alguns terrenos que a gente já estava prospectando, a gente tinha boas margens brutas. Cara, São Paulo é melhor que o interior? Não. Não é. São Paulo tem mais concorrência, São Paulo tem suas particularidades, São Paulo tem muita gente, né? A gente está apostando em um produto, né, que, poxa, tem bastante liquidez, mas tem todos os desafios que tem no interior. O que a gente entende hoje é que a gente está apostando um pouco mais nessa concentração da operação. Mas assim, o interior, a gente ainda tem muita coisa a fazer. A gente tem 16 canteiros de obras a construir, a gente tem 3 mil e poucas unidades a vender, a gente tem um time inteiro aqui de 140 pessoas, acho que no escritório. Então, a gente tem uma história grande aqui no interior e a gente tem bastante tempo aqui ainda. Mas a nossa ideia de novos empreendimentos, a gente está olhando muito para São Paulo. E para falar um pouco da estratégia, a gente está olhando São Paulo como um todo. A gente está em todas as zonas da cidade, procurando bons negócios, fazendo empreendimentos de estúdio, fazendo empreendimento de 1 dormitório, de 2 dormitórios, né? Trabalhando no meio ali como o mercado trabalha. Faixa 3, faixa 4, ali mais ou menos? Faixa 2. Faixa 2. Faixa 2 e a gente faz vendas para renda faixa 1. Tá. Às vezes a gente consegue enquadrar até se eu não me engano, 192 ou 194 mil reais, não sei o número agora que teve uma mudança, mas a gente consegue encaixar às vezes esse cliente, né, no empreendimento mais enxuto. E são empreendimentos sem vaga, né? São empreendimentos que a gente consegue... Lembra que a gente falava muito do aproveitamento, né? A gente brigava muito com você. Pô, Gabriel, como é que a gente consegue pôr mais? Eu acho que no interior a gente falava de a cada 1.000 metros quadrados livres, 20 a 25 unidades, né? Dependendo do terreno, né? Era uma métrica isso aí. Era uma métrica que a gente usava. Cara, tem terrenos em São Paulo que você chega em... Eu posso falar besteira, mas chega em 200, chega em 150. Que o racional lá é diferente, né? Claro, você não tem a vaga. Você não faz nem essa conta, você faz pelo CA lá, né? Cara, o CA é Zeu, 6. Pum, né? Vai embora. Isso não quer dizer que o terreno é barato. O terrenista acompanha exatamente na proporção. Exatamente. Mas é isso que... A nível de produto é muito diferente, né? A conta, diferente, assim, né? É diferente. Isso é uma coisa que a gente se pergunta bastante também, né? Tipo, sobre a nossa, vamos dizer, padronização na execução, né? São Paulo hoje é uma cidade que te dificulta um pouco a fazer, por exemplo, a parede de concreto, porque você tem terrenos em L, em T, em Z, em U, em quadrados, retângulos, e às vezes você, não estando ali no convencional, você acaba perdendo, talvez, metro quadrado e pagando mais caro no terreno. E tipo assim, no interior... A regra qual que é? Você pega um terreno e você tem uma torre padrão e você vai encaixando a quantidade de torres que der dentro daquele terreno. Exato. Em São Paulo, ao contrário. Geralmente você tem uma planta padrão do apartamento, mas a torre se forma de acordo com o tamanho do terreno, né? Exato. Eu lembro que a gente rodou uma vez juntos lá em São Paulo. Cara, tinha a mesma planta às vezes. Muita gente faz isso. Às vezes faz uma torre em U, faz uma torre em L. Lembra aquele U que a gente foi? Exato. Que era da Cury? Cara, é exatamente o formato do terreno, né? Porque os terrenos são menores, então não tem como você ter uma torre padrão e carimbando ela, né? É engraçado que acho que a gente foi aquela vez olhar um lançamento da Cury, uma coisa assim, e eles estavam fazendo um projeto que na época eu achava meio maluco, porque era realmente uma coisa mais fechada, assim, e, vendendo tudo, vendendo 300 unidades, falei, cara, nós temos que vir pra cá, porque a gente vai vir aqui e vai vender 300 unidades no dia. Bom, não é assim. Acho que só a Cury consegue fazer isso. Até hoje, né? Doce ilusão, né? Doce ilusão, né? Tudo é difícil, tudo é complicado, né? Tem um lançamento que também, ele não vai como você imagina, mas aí o legal de fazer realmente é montar uma força de venda especializada, ter muita gente
gente, né, trabalhando com a gente. Então, quando eu falei dos colaboradores, nós temos uma força de vendas hoje associadas que deve dar mais ou menos umas 400 a 500 pessoas, tanto no interior como em São Paulo. Que isso, na verdade, acho que é uma das grandes forças da companhia. A gente sempre trabalhou com house, né? Por exemplo, Hortolândia, que é uma praça que a gente tem bastante e faz uma venda muito expressiva, né? Com a Tatiara ali, que está com a gente há muito tempo. Poxa, eu vejo lá a força de vendas muito legal, né? Parcerias muito bacana. E, cara, só voltando um pouco nessa questão da estratégia, foi muito isso. A gente quis, então, fazer produtos padronizados, trabalhar na mesma faixa, não ter distorções muito grandes de metro quadrado ali e também de valor de unidade. Então, a gente focou ali na cidade. E, cara, a cidade de São Paulo é muito grande. Então, poxa, hoje a gente tem lançamento na Leste. A gente chama de Leste 1, 2, 3, né? Porque é tão grande, tem 5 milhões de habitantes na Leste, 4 e pouco, que a gente tem mais na ponta, mais no meio, mais pra cá vamos dizer, do Tatuapé ali, né? No lugar mais central. A gente tem na Norte também, em vários lugares também, mais na Freguesia, mais no Tucuruvi, que a gente lança esse ano. Tem em Perus, que a gente lançou e foi uma ótima surpresa. A gente tem na Sul agora várias prospecções de vários terrenos. Temos no centro, que a gente está lançando, acabamos de lançar. Então tá bem difundido ali na Bem difundido. O Longitude Rio Branco, projetão ali, porrada, 150 milhões de VGV, grande, bonito, do lado onde vai ser o novo palácio ali do governo, naquela região que já está muito mudada, né, muito policiada. Então, a gente está entendendo mais a cidade, estamos super animados com essa nova fase. Então, isso foi uma coisa que fez a gente mudar. Então, o para frente, né, os próximos anos, a gente manter mais ou menos esse pace. Cara, daí acho que o crescimento ele pode vir, né, com o amadurecimento do time, né, com os processos bem organizados. Até uma coisa que eu queria falar um pouco aqui sobre, né, foi uma coisa que para nós mudou muito a nossa empresa, ter os processos mais na mão, seniorização de equipe, né, pessoas e processos, né, no fim das contas é o que todo mundo fala em todos os livros, né, de gestão, mas realmente a gente tem sentido isso, essa escalada de mudança de tamanho da companhia, ela vem muito baseado nisso. E trabalhar pra caramba, né? Que é o que a gente faz bastante. Boa. E, cara, mas assim, queria tocar num ponto que vem muito de conta do que você já disse, que é algo que eu lembro, que eu ouvia muito da boca de vocês. O próprio Bruno, eu lembro de uma frase que ele falava que a gente não tem que fazer... Quando a gente entra numa cidade, a gente não tem que fazer igual o voo de galinha, né? Que você voa, é um voo curto, né? Ela voa e já cai. Né? Então, eu vejo que a Longitude tem uma estratégia muito de entrar num lugar e ficar. Né? E acho que isso vai muito de encontro com a estratégia de São Paulo, né? Que é uma cidade que comporta você ficar, ter uma longevidade de atuação ali. Por quê, cara? Qual que é o entendimento de vocês em relação a isso? Qual que é a importância? O que faz de diferença na operação você conseguir fincar a espada ali numa região e atuar por longos anos ali? Eu acho que quando você entra numa cidade e vai embora dela no primeiro empreendimento, você tem um custo de entrada pesado, né? Que é para as pessoas te conhecerem um pouquinho, para os corretores e as imobiliárias locais validarem, né? Criarem um mínimo de relação, para toda aquela cadeia de fornecedor que você vai ter que fazer ali por obras, né? Ter aquela reciprocidade. Então, eu acho que a empresa, a vida, né? É feita de conexões. Então, quando a gente faz a repetição na mesma praça, cara, tem muita coisa que a gente ganha eficiência. Então, vamos falar de legislação, que eu acho que é um dos maiores gargalos aí para o interior não se difundir mais, né? Porque se a gente falasse assim, cara, a partir de hoje, a regra que tem em São Paulo tem para o estado de São Paulo inteiro... Opa, muda tudo. Cara, o interior, eu não sei, eu posso estar falando uma besteira, mas ia triplicar, quadriplicar. Se você pegar um produto em São Paulo que você vende 17 metros quadrados ou 24 metros quadrados, vamos falar de 24 metros quadrados que a gente tem uma relação parecida. Um dormitório. Um dormitório. E você vender a 192 em São Paulo, que vende muito esse valor, e você colocar no interior a 170, numa grande cidade... Coloca um produto de 24 metros em Campinas a 170 mil reais. Cara, não vai sobrar nada. Porque hoje, eu posso estar também, não estou tão atualizado, mas o empreendimento mais barato em Campinas deve ser no limite do faixa 2, se tiver 264, e olhe lá. Porque depois isso o cara... porque a legislação trava do cara fazer algo menor. E não é uma culpa de Campinas, de Indaiatuba, nem não sei o quê. Quando você vai conversar na prefeitura, muitas vezes a pessoa fala, poxa, mas o cara não vai ter uma vaga? O cara não vai ter 2 vagas, o cara não vai ter um elevador, o cara não vai ter 2 elevadores. É claro que você quer fazer a melhor moradia possível, mas quando você faz a melhor moradia possível, você aumenta teu preço. E aí você deixa
um monte de gente sem acesso uma fatia enorme à da casa. população. Cara, é muito parecido com carro, né? Quanto custa um carro hoje que custava 50 mil reais há 5 anos atrás? O mesmo carro hoje talvez custe 100. Sim. Se você pegar um apartamento, ele não teve essa mudança, né? Ou teve perto disso. Mas se antes o apartamento mais barato, né, que eu comentei do Alegro, que era um faixa 1,5 em 2020, custava 133, talvez o mesmo produto hoje custaria 240 e alguma coisa. Sim, é isso aí. Então, é muito difícil você... E vamos dizer que a renda também não cresceu nesse mesmo nível. É muito difícil você continuar atendendo o déficit, porque, cara, quando a gente fala do tamanho do déficit, o déficit não é atendido pelo faixa 2, é uma parte, mas muito pouco. O déficit é atendido por um produto que a gente não produz. Então, eu não vejo... fecha a conta produzir, né? Não esse fecha a produto. conta produzir. Você não pode diminuir ele. São Exato. Paulo permite isso. Você diminui e aí quando você fala em metro quadrado, ele custa mais barato de construir porque ele é menor. Exato. E não dá pra você ir tirando coisa do apartamento mais, né? Já não entrega com piso, já não entrega com uma série de coisas. Exato. Então, realmente, existe uma faixa de população que ela não é atendida porque, literalmente, não existe... não tem como produzir o produto para ela. Não fecha a conta, né? Produzir o produto para ela. Ou você faz e não ganha dinheiro, né? Vamos dizer assim. Cara, exatamente. Se você... E essa conta é realmente essa. Agora, como a gente faz para estruturar isso, vamos dizer, a termos talvez até nacionais, que para o Brasil inteiro seria muito legal, né? Cara, olha o que você poderia fazer, a indústria poderia crescer pra caramba, você poderia padronizar mais ainda as suas plantas, né? Muitas grandes já têm essa padronização. Então, eu enxergo que isso é uma coisa que seria muito interessante trabalhar para poder não ter tanto mais as burocracias, né? Em prefeituras A, B, C, que você sempre tem que mudar. Esse tem que ser um banheiro, esse tem que ter uma sala, tem que ter uma circulação. E aí, acho que ajudaria a gente não precisar fazer o voo de galinha. E sim, aí sim você poderia talvez flutuar nas cidades mais, porque você teria uma padronização do produto. E voltando na pergunta, acho que também todo esse esforço que você faz de montar a loja, né? Porque quando você vai fazer um empreendimento, tradicionalmente a gente faz a loja no próprio empreendimento, normalmente é assim. A gente sempre gostou de entrar com lojas na cidade, porque como a gente ia fazer mais do que um empreendimento, o pessoal já sabia que aquele era tipo o escritório da Longitude, o lugar da Longitude. Já criava uma referência. Exato, é onde o cliente poderia ir se acontecesse alguma coisa, tal, criar uma referência que a Longitude está na cidade, não só talvez naquele empreendimento e depois ela saísse. Mas, cara... Assim, não existe a estratégia certa e errada. Eu sei que também você ter um stand no próprio empreendimento é bem legal. O cliente gosta muito de entender onde está indo. Você pode talvez brincar ali com o terreno. Claro que você tem um prazo, né? Tem que vender rápido, porque normalmente a obra começa e você tem que fazer a retirada, mas a gente sempre gostou desse conceito de loja. E em São Paulo, nós temos hoje não só uma loja, mas a gente tem uma loja no centro, onde a gente vende a cidade como um todo, certo. Mas a gente tem uma loja na Zona Leste também, porque a gente tem bastante coisa na Zona Leste, temos uma loja na Zona Norte. Então a gente tem assim algumas lojas, mas a gente gosta do conceito de centralizar, né? Até porque o nosso cliente, que tem a gente está num lugar com muito fluxo, ali na Avenida São Bento, quem quiser visitar, super convidado, manda um contato aí, a gente vai lá fazer uma visita. É um lugar de muito fluxo e que quase todo mundo que está passando por lá, a gente consegue vender o nosso apartamento. Então, claro que eu não tenho todas as visitas do mundo por estar lá, mas eu tenho uma facilidade por estações de metrô e outras coisas para trazer esse cliente para eventualmente comprar o apartamento e depois poder seguir para a Zona Leste, onde ele mora, para a Zona Norte, para a Zona Oeste, para a Zona Sul e por aí vai. Legal. Então, essa foi um pouco da estratégia e o voo de galinha que você comentou, não acho que seja errado, mas com muitas incorporadoras que eu converso, elas também fazem essa estratégia. Então, mesmo incorporadoras que são talvez sólidas no interior, como talvez a ADN, ela é forte em Sorocaba, ela é forte em Piracicaba, ela é forte na cidade dela, em São Carlos, ela é forte talvez em 6, 7 cidades que ela vai produzir aquele VGV e vai crescer naquelas 6, 7 cidades, são cidades fortes. E quem é da cidade conhece os caras, né? Exatamente. Que vê a placa, vê o stand, Cara, aí vê um outro diferença. stand, faz muita diferença. Isso faz diferença, Ajuda sabe? a acelerar, a potencializar. Como quando você erra no andamento. empreendimento, por algum motivo, enfim, não entrega no prazo que você combinou, faz alguma coisa que não foi o combinado, tua marca sofre, né, naquela região. Pô, mas não sei, ali não é tão bom. E quando você vai criando uma boa história naquela região, tua marca cresce naquela região. Então, acho que é importante ter aí a relação aí nas cidades. Então, ó, aprendizado, já foram vários, né? Mas um aprendizado marcante aqui para o incorporador que está pequeno, que está começando, está querendo montar uma estratégia de expansão. Tenta fincar, achar um lugar ali onde você consiga fincar a tua espada para você expandir ali. Porque realmente, você ficar trabalhando em várias cidades, cada uma tem uma legislação,
cada cartório entende de um jeito, apesar do negócio ser estadual, nacional. Então, isso realmente tem uma complexidade grande. Cara, eu queria muito falar contigo, entender como é que é a tua esteira, desde a compra do terreno até o lançamento. Vamos começar por aqui. Como é que funciona? Como é que a turma se organiza? Quais são as principais posições que você tem ali? Tem funcionado, não tem? Conta um pouquinho pra gente aí. Cara, eu tô com medo agora de esquecer o nome de alguém, porque eu já falei alguns nomes aqui e eu tenho medo de alguém ficar chateado, então me desculpa, tá? Mas vamos falar um pouco da esteira. Cara, a esteira, nossa, a gente aí tem uma ajuda muito grande da Dani, né? Que veio nos ajudar há um tempo. E toda essa nossa esteira na companhia foi padronizada, que aliás eu acho que é uma coisa parecido com o que a Nuvink entrega, né, para os clientes. E, cara, eu acho que é um divisor de águas na incorporação. Que é o quê, cara? Quando o nosso terreno é prospectado, né, a gente, claro, tem sempre as reuniões semanais ali sobre aonde a gente está prospectando, qual o padrão que a gente está prospectando, o que a gente está fazendo. Semanalmente, Semanalmente a gente conversa. Eventualmente, quando não tem tanto assunto, a gente faz quinzenal, mas tem muita coisa. Como a gente padronizou, é um alinhamento que não tem tanta divergência. Então, assim, é difícil eu falar com um incorporador que tem o faixa 2, faixa 3, faixa 4, SBPE, porque esse cara ele tem muito produto, então ele tem que estar o tempo inteiro falando sobre. A gente padronizou o produto. Então, no interior, quando você estava, né, que você foi um dos grandes responsáveis pela padronização das nossas plantas, inclusive até uma coisa, depois eu volto no assunto, mas a gente construiu seleto pra caramba, que é a nossa planta de 42 metros aqui no interior. Plantinha boa. E eu tava na obra, né, com o Danilo, com o Rogério, que são quem toca as nossas obras aí hoje super bem. E eu falei, cara, poxa, agora a gente tá indo para um outro tipo de planta, agora que a gente dominou essa agora planta. Que acertou na veia, porque né? foi One, Life, Icon, Lume, agora Du. Cara, tem vários, deve ter uns 8 empreendimentos com a mesma planta. Cara, é muito legal isso, porque você sabe que é uma planta vencedora na parte de vendas, porque o cliente já gostou, e já existe uma precificação dessa planta. Então eu sei que esse produto que a gente chama de seleto, cara, para eu vender muito, eu vendo ele a 249. Para eu vender legal, eu vendo a 259. Para eu vender ok, eu vendo a 269. Para eu vender 279. Para eu vender bem pouquinho é 289. Claro que não é, essa banda é muito larga, mas sabe alguma coisa assim que eu já... Claro que depende um pouquinho de cidade a cidade, mas eu tô dominando o preço desse produto. Sim. Ele não vai ser tão diferente nessa mesma região do interior. Virou um conceito de industrialização, claro, vamos chamar, né? Da construção, exato, que é um mega desafio, né? Exato. E eu sei que o custo de obra dele hoje... Cara, não estou com ele exatamente na conta, mas o construído deve estar em 2.400, alguma coisa do tipo. Pô, claro que eu tenho uma fundação pesada, tal, ele vai subir. Eu tenho um DI pesado, ele vai subir. Não, tem um produto tão grande. Varia, né? Tem as variações. Mesa de futebol, radier, vai baixar. Sim, então, claro que daí você vai ter lá e cá, né? Mas... Aí eu tendo esse custo de obra e tendo esse preço de venda, cara, a minha viabilidade melhora demais. Então tá falando, poxa, tava andando na obra, né? Vendo a obra indo bem, andando lá. O dia que a gente foi, acho que foi na obra do Lume, em Sumaré. Falei, poxa, cara... E não vai mais ter esse produto agora, não tem mais lançamento previsto desse produto pela frente. Então, claro que a gente vai ter outros agora, produtos de padronização para frente, mas é muito legal quando você ganha essa eficiência. Legal. E aí, voltando para a questão da esteira, então fez ali a reunião dos novos negócios, validou o terreno, claro que daí a gente tem um comitê, né, que a gente vai falar sobre a viabilidade, sobre como tá, vendas vai dar o seu pitaco não, o seu vai assinar embaixo, obra vai assinar embaixo, a gente vai ter uma viabilidade de obra já pronta. Legal. Esse projeto vai custar tanto, a gente vai ter uma viabilidade super profissional ali sobre qual vai ser o VSO desse empreendimento, eu vou bater a demanda mínima dele em quanto tempo, que são talvez algo que eu possa dizer para vocês, demanda mínima tem que ser muito rápida e VSO ali tem que estar acima da casa dos 5%, ideal ali 6%, se for um baita de um cara fazer em 7%, 8%, muito bom, tipo, persiga isso e porque, cara, vender rápido é muito bom. Claro que você vai falar assim, poxa, mas aí, se você tiver uma guerra ou se você tiver uma pandemia, cara, sim, isso é realmente uma mega inflação, um risco que você corre, mas em Minha Casa Minha Vida, a gente entende que vender rápido, como a Cury faz, tem um porquê, né? Você diminui uma série de coisas, o dinheiro volta muito mais rápido, vender saudável, né? Que é uma coisa tão difícil hoje em dia, né? Você vender com pró-soluto acertado, com motor de crédito, com coisas que a gente tem olhado muito, porque depois também você pode ter um problema na frente com a tua carteira. Sim. Então, assim... Quando vendas dá esse ok, engenharia dá esse ok, então quer dizer, pô, a gente tem uma viabilidade aí no pipe, né? E depois a gente começa
sempre acompanhar essa viabilidade, talvez a cada trimestre, né? Se ela tiver muito, vamos dizer, inicial. Quando ela já começa a entrar na esteira de aprovação e a gente já entende que a gente vai ter a aprovação dela daqui a talvez 6 meses, tal, a gente começa a trabalhar um pouco nela, porque talvez o projeto já tenha mudado um pouco, que o número de unidades já também oscilou, já o preço da região mudou. Então aí, poxa, pesquisa de mercado eu acho importantíssima. Cara, tem que olhar muito bem, às vezes a pesquisa de mercado não precisa ser aquela terceirizada, que funciona também, é super legal, mas que custa. Às vezes uma boa pesquisa de mercado, cara, é sola de sapato. Quem que é teu concorrente? Pô, vai lá no stand. Isso aí, cara. Eu ouvi dizer... Essa é a melhor de todas, cara. Porra, essa é a melhor de todas. Eu ouvi dizer que o fulano vendeu 100 unidades. É mesmo? Vamos lá falar com ele. Vai ver, é tudo unidade de permuta. Não é, cara. A gente sabe que nem tudo é o que parece, né, cara? Vendeu, mas vendeu a que preço, né? Porque tu fala assim, pô, vendi 100 unidades 250. Quando você descobre, vendeu 30, 239, queimou, deu entrada depois do Réveillon. Enfim, cara, vender dá pra vender tudo, só depende do jeito que você vende. Então a venda foi saudável, não foi? E aí isso vai te dar muita... Disso, quando você pesquisa demais, você acaba não querendo fazer nada, né? Porque é tudo difícil, então uma hora tem que fazer. Mas então essa pesquisa eu acho fundamental. E aí, quando essa viabilidade estiver muito próxima ali do lançamento, fazer a viabilidade... Mas só uma dúvida, quem faz essa pesquisa hoje pra você? Você tem um pessoal do comercial? Cara, o Diego? Hoje a gente tem uma pessoa que tá no time do Rodrigo, de novos negócios, que ela faz uma pesquisa e traz para nós um mapeamento. Legal. Então é interno, tá? E acho que é um time ali que logo vão ter assim, um time de umas 3 pessoas ali que, cara, trazem esse valor para nós. Na parte do Diego, de vendas, a gente tem uma área ali que, vamos dizer, a gente chama de pricing ali, que, cara, ele vai dar muito de como eu preciso estar para vender tantos por mês ou vender tantos por mês, o que isso muda na minha velocidade de venda e o que isso altera na minha viabilidade. A gente tenta olhar muito para empresas muito grandes que têm controles muito bons, para tentar fazer controles parecidos. A gente acredita que quanto maior a empresa, mais difundida, mais lugares elas estão, maior o controle ela precisa ter. Então a gente olha essas grandes para tentar entender o controle que elas fazem. Porque, cara, às vezes é pouca coisa, muda muito, né, na viabilidade. E aí, quando essa viabilidade está próxima do lançamento, a gente senta de novo, faz um comitê, faz um go, no go, com todas as áreas, envolve todo mundo, e aí lança o projeto e ele começa. Só que a esteira que eu tô meio que passando por cima, que é essa esteira de incorporação, cara, é uma esteira gigante. Hoje a esteira de incorporação, ela anda lado a lado com a esteira caixa. Porque, cara, a gente já cometeu bastante esse erro. A caixa, galera, é a parte mais importante... Galera, talvez eu esteja falando com um público que gosta de Minha Casa Minha Vida, mas para nós do Minha Casa Minha Vida, né, que é onde a gente está inserido, a caixa é a parte mais importante do nosso negócio. Então, a gente tem que entender se a gente tem o GERIC, se a gente tem, enfim, LGC, LGCE, LCCA, todos os limites necessários para contratação. A gente tem que ter... Cara, tem que ter o laudo, né, o LAI, antes do lançamento. Tem que ter ele muito próximo ali. O LAI, ele é tão importante quanto o RI. A gente já passou por projetos que a gente teve o RI, fez o lançamento, não tinha o LAI da caixa, e aí a gente teve um atraso enorme no início da obra. Isso prejudica tudo. Às vezes o preço, obviamente o preço de venda não corrige, você vendeu bem o produto, não corrige o preço de venda, mas a obra ela vai corrigindo mês a mês. Então, assim, a esteira de incorporação e a esteira caixa, elas têm que andar ali lado a lado. Hoje a gente tem um time grande que cuida disso. A gente tem reuniões semanais para falar só disso, para falar, cara, como que tá o prazo, como que tá ali o pace de cada área, existem tarefas, existem coisas a fazer para você ter assertividade no dia que você gostaria de lançar, né? Claro que eu tô falando talvez de uma esteira que fica um pouco mais profissionalizada, porque você fala, cara, eu tenho que lançar ali um produto a cada 2 meses, tal, então, puta, precisa ter um reloginho, precisa acontecer. Se é uma incorporadora menor, né, que tem um pouco mais de talvez mais elasticidade, né, que ele pode lançar um pouco mais para frente e para trás, talvez não seja tão necessário essa organização, mas eu vejo que isso é uma coisa que, para nós, foi uma mudança de paradigma no sentido, poxa, esse ano eu vou lançar 8 empreendimentos. Pô, cheguei no final do ano, lancei 4. Já aconteceu isso com a gente. E isso não dá, porque mata teu planejamento, né? Você tá quando você tem um time gigante para isso, você precisa pagar a conta, inclusive, disso, né? Você tá com o teu dinheiro alto, né? Porque você fala, vou lançar, então vou contratar, porque eu preciso estar pronto. Aí você não lança, cara, é uma coisa muito difícil. Então, organização dessa parte da esteira, acho que para nós foi fundamental. Falei inicialmente que a Dani nos ajudou muito nisso, e todo o time que veio com ela, todo o time que empurrou. Cara, hoje na Longitude, a gente tem uma equipe muito boa, sabe? De alto nível. Tanto é que a nossa relação de equipe é legal no sentido de você ver pessoas que entraram na Longitude
depois saíram da Longitude talvez para outras empresas e deram um upgrade na carreira. Isso é muito legal, porque, pô, tô perdendo uma pessoa, mas eu sei que a gente cumpriu um ciclo legal profissional. Você em pessoas que saíram e estão montando seus negócios, enfim, como você, óbvio, você estava em outras empresas depois, mas agora fazendo a sua carreira, montando seu negócio, que, pô, é super legal, é gratificante saber que a gente ajudou de alguma forma. Então, do mesmo jeito que as pessoas nos ajudam, acho que a gente tenta ali ajudar a carreira de cada um. Isso é uma relação legal, que eu acho que é aí que fica uma coisa legal pra gente ver. E, cara, depois quando essa esteira toca, acho que a gente tem ali todo o início, né? Vamos dizer, demanda mínima, que é super importante. Revisitar essa viabilidade é muito importante. Depois de pelo menos 1 mês, 2 meses, 3 meses. Cara, é isso mesmo, bater uma demanda, estamos certo. O orçamento executivo, ele tem que vir acompanhando. O ideal é você lançar contratado com orçamento executivo, mas sabe que isso é muito difícil. Nem sempre, quase sempre não é o possível. Ideal, exato, quase sempre não acontece, mas é o ideal que a gente tente sempre, porque no executivo, cara, tua chance de erro abaixa muito do custo de obra. Mas, deixa eu pegar um gancho. Isso que você está falando é muito legal porque quando você padroniza o projeto, você corre menos risco no executivo. Né? E aí começa a nascer a importância de você padronizar o negócio. Muito. Quando você padroniza o projeto, cara, como você mesmo já disse, você já tem o domínio do custo dele. A variação, por mais que o terreno possa ser diferente, não é tão expressiva ao ponto de matar o negócio. A menos que você tenha um mega problema no terreno e tal, mas que dá para você mitigar esse risco também, fazendo sondagem, fazendo algumas análises. Então, o cara que quer construir em escala, no Minha Casa Minha Vida, e quer lançar o mais redondo possível, para ter o preço mais redondo possível, não tem outro caminho, cara. É padronizar. É fábrica de carro. Vai ter lá o Jetta, vai ter o Golf, e você ter ali meio que uma linha, 2 e pau na máquina. Exato. E teoricamente a tua padronização ela tem que ser cada vez maior dependendo do preço que você aplica. Se o teu preço é cada vez menor, a padronização é cada vez maior. Aí teu preço é cada vez maior, a padronização menor, porque daí você também, obviamente, tem que encantar o cliente, criar, trazer a marca Lamborghini, trazer as coisas diferentes, porque daí tudo muda, né? Certo. Mas aí é outro business. Mas, cara, é exatamente o que você falou. Mas tira uma dúvida, em São Paulo, a gente falou um pouquinho atrás que não dá para padronizar a torre. Mas a gente ainda está falando de padronização. Me conta aí, como é que funciona isso na prática? Assim, a gente não padroniza muito a torre, mas a gente padroniza a planta. E aí a gente talvez faça, um exemplo, 20 por andar, 18 por andar, 16 por andar, 14 por andar, por exemplo. Então você tem 4 padronizações. É claro que daí você não vai ter um grande volume do mesmo, mas você tem uma padronização talvez de quando você faz o L, ou de quando você faz a torre normal, ou de quando você faz um U, por exemplo. Mas o custo costuma oscilar muito entre o U e o L, por exemplo? Cara, não, porque a gente fala sempre da eficiência, né? Então, assim, por exemplo, uma eficiência em São Paulo roda em 0,77, 0,78, 0,79. Uma eficiência no interior rola em, sei lá, se for fazer uma casinha sobreposta, 0,92. Ou se você for fazer um TR mais 3, 0,88. Se for fazer talvez um 42 ali sem banheiro, 0,85. Aí você vai fazer um melhor ali, suíte, 0,86. Enfim, vocês podem ter padronizações melhores. Eu tô falando alguns de cabeça aqui. Pra quem não sabe, esses números que ele tá falando é a eficiência do projeto, ou seja, o quanto de área privativa você tem sobre a área construída. Perfeito. Então, esses números que ele falou foi 85% da minha área construída é a área privativa, que, ou seja, é a área vendável, é o que me gera VGV. Perfeito. Cara, então, assim, você tem alguma padronização, mas ela ser exatamente igual, não. Agora, eu te pergunto, quando é momento de mudar, né? O momento de mudar, cara, é quando a Cury, a Plano e Plano e a Vivaz mudarem. Porque eu não vou mudar antes que ele, que sou um cara que, né, tô ali embaixo fazendo um pouquinho. Aprendendo ainda, né, perto dos caras. Uma vez a gente foi em um evento da Abraim, que acho que foi muito legal essa passagem, né? E tava, acho que o Fábio Cury, na época eles não tinham aberto capital ainda, estavam uma empresa menor. E daí era um fórum sobre inovação, super legal, falando de várias coisas bacanas e tal. E daí ele falou, e a Cury, o que ela tá inovando? E tava o Fábio Cury e o Rubens Menin. Ele falou, cara, a gente não inova muito, a gente ficou olhando a MRV e quando o Rubens faz uma inovação, a gente... Não foi exatamente assim, mas foi uma coisa parecida. Eu achei fantástico, porque, poxa, é difícil você inovar sendo pequeno, né? Ou médio, enfim. Sim. E os grandes, acho que quando começam a inovar, então assim, você tá no interior, você tá vendo que você tá tendo uma direcional, por exemplo, com margens altíssimas, padronizando naquele lugar onde você tá. Cara, vale super a pena, né? Você tem fluxo. Tem um empreendimento de 500 unidades aqui, 500 ali, 500 ali. Vale a pena, né? Tava conversando agora com o Gabriel da GPCI e ele falou, compramos as Foros, estamos padronizando, nossos projetos são muito, muito parecidos. Cara, eu acho que faz todo sentido. Vamos ficar aqui na cidade por mais tanto tempo com essa mesma planta.
ótimo. Acho que Faz a conta ali de quantas unidades você vai executar com aquela forma para se pagar realmente a forma. É muito rápido, né? Muito rápido, muito limpo. Acho que a gente vai chegar nesse volume. Mão de obra é realmente uma dificuldade para todo mundo. Não é fácil contratar mesmo. Mas, cara, acho que a gente está ali esperando o movimento dos maiores ali, né? Em algum momento a gente possa partir para esse lado de uma padronização mais agressiva. Porque daí também, se eu não estou perdendo o terreno para eles, né? Na hora da compra, porque eles também estão padronizados, aí tudo bem que a gente segue a mesma história. Né? Muito bom, muito bom. Cara, onde que tem sido o seu maior desafio nesse ciclo inicial até o lançamento? Onde que você tem mais sofrido nesse momento da longitude, inclusive onde as coisas já estão bem organizadas? Mas, cara, certamente você sofre, né? Não, a gente está falando de um mercado bem complexo. Onde que você tem mais tido dificuldade, cara? Cara, eu acho que você diz na aprovação, né? Em geral. Cara, no geral, na esteira ali até o lançamento, cara, onde eu preciso tomar muito cuidado porque isso aqui é difícil. Eu acho que uma das coisas mais difíceis que a gente não consegue, às vezes, prever tão bem é quanto tempo aquele terreno demora para ficar apto. Porque a gente fala assim, as prefeituras demoram demais, tal. Às vezes elas têm o timing delas, mas quanto tempo você demora para deixar aquele terreno líquido, né? Puta, por retificações, por questões ambientais, por uma série de questões, por outras regras, que aquele terreno às vezes demora 2 anos, 3 anos para ele estar apto a uma aprovação de prefeitura, né? Legal. Então eu vejo que isso é uma coisa que onera muito, que você acaba perdendo bastante tempo. Se você chegar numa prefeitura prontinho, conversar com o secretário e ele te falar e obviamente a prefeitura com interesse que você faça o empreendimento e o cara te receba, sabendo que você vai trazer investimento para a cidade, fala, cara, como que eu tenho que fazer? E o cara te deu o caminho das pedras, você anota tudo aquilo, tem uma equipe boa e transfere naquilo, não tem por que a prefeitura demorar tanto tempo. Concordo. Às vezes segura uma coisa ou outra, mas a gente erra muito do nosso lado, né? Concordo. E principalmente quando você é menor, você sabe como é que é, enfia lá, vê se passa. Pô, às vezes não passa, bicho, entendeu? Então, eu acho que essa nossa organização interna é muito importante e esse prazo antes é muito importante também. E claro, depois vem todas essas outras questões vamos falar de terrenos que estão, às vezes, num limite de cidade, daí você tem ali tá ali ou tá aqui, talvez preciso passar esse terreno, uma adutora no terreno vizinho para ter a viabilidade, daí você não consegue passar porque você não consegue achar o vizinho, então tem muita interferência externa, né? Legal. A gente tem uma equipe hoje de incorporação grande, mas eu acho, por feeling, que se a gente tivesse ainda nas cidades que a gente estava, né, trabalhando na aprovação de todas as cidades, a nossa equipe teria que ser o triplo, talvez. Porque cada cidade é um secretário, é uma lei. Né? Sim, um deslocamento. E, cara, eu trabalhei muito com essa parte de ir lá no balcão falar com os técnicos, os secretários e prefeito, né? Cada cidade pensa de um jeito, cada cidade tem uma lei, cada lugar tem a sua especificidade. E quando você está falando de 15 cidades, que foi o exemplo que você me deu, não dá para ficar na mão de um cara. E daí vamos voltar naquilo que você falou do voo de galinha. Quanto tempo demora para você construir porta, esse relacionamento? Né? Sim, pro cara entender. Porque acontece, cara, eu acho que no nosso mercado não tem barreira de entrada, todo mundo entra, então tem muita gente doida que faz projeto da cabeça e não dá certo, às vezes pode deixar um esqueleto ou o lance não vai. E aí você fala assim, poxa, o cara que tá do lado do balcão fala, pô, quem será que é esses caras aí? Não, tá bom, os caras são fortes, mas será que eles vão continuar? Você fez o primeiro, fez o segundo, fez o terceiro. Cara, claro que o teu quarto empreendimento vai ser muito mais suave. Você já entendeu o que o cara quer, você já entendeu que a cidade não deixa, onde não dá para passar. Então isso também ajuda muito na questão de você crescer na mesma praça. É verdade. Eu falo na prática, cara, eu vivi muito isso. E criar relacionamento com a prefeitura... E aí, falando de interior, tá? Não sei, São Paulo nunca atuei muito, mas no interior, cara, é muito importante esse barriga no balcão, que o pessoal fala. Vai lá, não tô falando nada de coisa errada, tá? Claro. Tô falando de ir lá, ficar amigo do cara, entender como é que é o trabalho dele, entender, cara, quando você protocola, vai pra mão de quem, depois vai pra mão de quem. Então, na última empresa que eu trabalhava, a gente contratou um cara que era específico daquela região para cuidar do andamento dos processos, porque o cara manjava muito daquilo. E, cara, o negócio andava muito bem. Então, isso que você está falando, cara, faz muito sentido. E eu acho que muita gente toma porrada aí de não... a gente falou no último podcast com o Alex Seto sobre criar relacionamento com a Caixa. Sim. E, cara, isso é muito importante. E aqui agora a gente está falando sobre criar relacionamento com o município onde você vai desenvolver o teu projeto, né? Então, cara, isso é essencial quando a gente está falando, inclusive, de estar trabalhando em várias cidades. E aí, vou pegar até um gancho, cara, que você disse que a gente não tem muito controle sobre tudo que a gente tem que fazer no terreno
até a gente lançar. Uns dão mais trabalho, outros dão menos. E aí lá na Nuvink, cara, a gente meio que criou um negócio para resolver isso, que é o quê? Quando você está fechando um terreno, você cadastra ele lá, você tem um checklist com, sei lá, 70 itens que você precisa ver, aí seja antes de fechar o negócio, ou antes de fazer um comitê, não sei, cada empresa do seu jeito. Eu, se fosse gestor hoje de uma incorporadora, eu ia falar para minha equipe o seguinte: turma, antes da gente tomar a decisão desse terreno, vocês precisam mapear tudo dessa lista aqui. O que tem lá? Cara, tem água e esgoto na porta? Vou ter que fazer retificação. Vou ter que fazer elevatória. Vou ter que fazer elevatória. Por onde que eu vou jogar o esgoto? Tem 30 metros de caída? Exato. Qual que é a inclinação média, transversal, longitudinal? Cara, são coisas importantes você ver no terreno antes de tomar uma decisão de compra. Então, você que tem uma equipe grande para tocar isso, com certeza eles têm um checklist lá para ver essas coisas. Não sei se é numa planilha, enfim, onde quer, mas lá na Nuvink a gente meio que concentrou isso no mesmo lugar. Então o cara lá já faz o cronograma, já faz o checklist, você já consegue apresentar o comitê lá dentro mesmo, mostrando o que você já viu do checklist. E aí tem um dashboardzinho lá falando, né, cara, de 70 coisas você já viu 50. Turma, precisamos ver as outras 20 pra gente tomar a decisão de comprar um negócio. Cara, isso é muito importante. E eu vou te dizer que se a gente tivesse esse acesso a uma plataforma assim lá no começo, provavelmente a gente não teria lançado produtos que a gente lançou. Porque, claro que você tem um aprendizado e tudo mais, mas muitas vezes com checklist simples, você não faz o empreendimento. Porque, cara, você ele já não faz vai o diagnóstico ser rentável. ali. Existem terrenos que não são passíveis de incorporação. O que é a primeira coisa que um corretor de área vai te falar quando vê um terreno piramba? Cara, mas ele tá perfeito para você colocar o sobressolo aqui. Não vai ter custo nenhum pro sobressolo. Falei, pô, mas onde eu vou arrumar o concreto, o pré-moldado, se for? Vai vir de graça? Então, assim, cara, são coisas que a gente vai, né, no meio do caminho aprendendo. E é isso. A gente, às vezes, no checklist mataria vários problemas, não começaria vários problemas. E, cara, é real. Um terreno complicado complica uma obra inteira. Uma contenção é muito difícil. Às vezes você faz um projeto executivo que é inexequível. Acontece. Pode acontecer. Sim. Então, assim, existem muitas ponderações. O nosso time de projeto executivo, ali do Ivo, da Gabs, não vou ficar falando nome, vou esquecer todo mundo, mas enfim, você conhece a turma muito bem. Conheço a turma. Cara, obviamente junto com o Danilo ali, com todo o time de engenharia, cara, eles fizeram acho que foram em 3 projetos esse ano, né? Projetos que já estavam muito adiantados. Um trabalho, cara, fantástico, de entrar, de entrar realmente dentro do problema, entender onde podia mudar, o que poderia acontecer, aonde que a gente poderia criar soluções. E, cara, trouxeram economias muito relevantes, mas assim, economias porradas. E foi de tempo trabalhando, entendendo, pessoas obviamente capacitadas, organizadas, mas muito suor, de ir atrás, não estou satisfeito, eu vou tirar. Detalhe do detalhe, né, para extrair tempo do o pessoal máximo. ter que parar e falar assim, cara, tá bom, já chega, porque senão a gente não vai andar pra frente, esse projeto não vai sair, Legal. Uma hora tá bom. Então, claro, eram terrenos desafiadores, coisas complicadas, mas hoje a gente tem visto. Os novos negócios já tem que nascer com ele pronto, saber, cara, óbvio que nunca dá também sempre o campo de futebol, né, daí você não fecha nada, mas de terrenos que realmente funcionam. E não também, cara, que achou uma coisa legal, muitas vezes o bom projeto é inimigo do adensamento. Então você fala assim, cara, eu vou colocar 600 unidades que daí o terrenista vai fechar comigo. Sim, mas daí você vai fazer um custo de construção tão alto que tua margem não vai fechar. Então, assim, isso é uma coisa que tem que olhar muito bem. Cara, vou criar um monte de contenção, vou criar um monte de coisa e vou fazer um negócio que, tipo, não vai dar pra executar depois. Então, às vezes, fazer um pouco menos, deixar o empreendimento respirar um pouco mais, Legal. sabe? E aí, pô, criar valor no empreendimento. Por exemplo, aqui em Indaiatuba tem empreendimentos lindos, eu acho bonito, né? Os Viva Park, se eu não me engano. Da Iben, da Pinheiro, Pô, tá animal. Tem um clube gigante no da meio do RDZ. Cara, projetos bonitos, mas isso foi sempre um conceito que o Eduardo trouxe de, cara, fazer o projeto respirar, deixar bonito. É claro, não é fácil você arrumar. Por exemplo, acho que a Congesa aqui de Indaiatuba, né, fez um projeto lindo ali no Seasons, eu acho que chama Seasons, na área do Daniel ali. E cara,
maravilhoso o projeto, mas é claro, era um projeto que está em frente ao condomínio, então ele não gostaria também de colocar um adensamento monstruoso, porque eu imagino, tá? Eu tô chutando, não conversei com eles, mas eu imagino que seja isso. E aí fez o condomínio, poxa, uma coisa única que você consegue deixar ali uma convivência. Isso hoje na Minha Casa Minha Vida é cada vez mais difícil, porque o que o dono de terreno quer? Cara, eu quero o VGV. O máximo que der. Então enfia a unidade aí. Sim. E aí, cara, você vai criando dificuldades ali, por isso que vai ficando cada vez mais difícil. E daí... O que acontece muito, né, que a gente vê no mercado? Pô, vem uma empresa grande, vem a... Tô falando vários nomes, né, várias empresas, mas acho que tudo bem, né, pro pessoal, tô falando bem também. O pessoal vem numa empresa grande como a MRV e fala assim, cara, eu posso colocar aqui 500 unidades. Aí vem o cara novo que tá começando, a Longitude 2012, e fala assim, cara, eu enfio 600 e eu te dou 13%. Tipo, a MRV pôs 500 e deu 10. O cara fala, pô, mas é claro que eu vou fazer com a Longitude 2012. E o cara não tem noção que vai me dar 50% a mais que a MRV. Cara, alguma coisa tem. MRV sabe fazer a conta. Ou a Longitude vai tomar prejuízo ou o projeto não vai sair. Sim. Então, acho que essas questões do terrenista é muito importante de ter essa sabedoria. E, cara, olha que louco, né? Eu tô atendendo muito incorporador pequeno que tá começando a crescer e muita gente ainda tem dificuldade de entender, de fazer a conta, na verdade, do quanto eu posso encarecer versus o quanto isso vai custar a mais no apartamento. Então, por exemplo, tem empreendimentos que você consegue pela região, ou seja, ele está bem localizado. A gente viveu muito isso junto. Cara, um terreno que é bom, ele está mais bem localizado, eu consigo ter um ticket um pouquinho mais alto. O que eu faço? Cara, eu vou adensar mais, vou criar um pouquinho de edifício garagem. A gente fazia uma conta lá na época, acho que era R$1.000 o metro quadrado, vezes 2, não sei o que lá. Perfeito. E você, rapidamente, cara, não precisa de muito conhecimento para você ter uma noção rápida de o quanto vai encarecer a tua unidade. E aí a turma tem muita dificuldade de fazer a seguinte análise. O quanto eu posso encarecer a minha unidade nesse local? Pô, aqui eu vendo até, sei lá, 300 pau. Tá, 300 pau. O meu produto custa mais ou menos uns 280. Então, cara, dá pra encarecer um pouco ele. Vou fazer uma área de lazer mais bacana. E aí eu vendo a 300 pau, porra, bem pra caramba. Vou ganhar mais margem, vou ter mais resultado, mais VGV. Os caras têm muita dificuldade de fazer essa conta. Então, na minha visão, é muito importante, independente do porte da empresa, mas o cara dominar o máximo possível o teu custo de obra e aí entra a pesquisa de mercado do quanto eu consigo vender naquela região. Então, seja interna, seja terceirizada, seja... Eu acredito muito no cara do comercial e bater na porta das imobiliárias. Para mim, essa, cara, é indiscutivelmente a melhor. Eu lembro lá que a gente tinha um comitê com o meu querido Pascoal. Sim. O cara trazia o briefing dito, cara, aqui eu já fui, já vendeu, isso aqui tem estoque, essa aqui vende a tanto. Cara, isso é animal. A partir dali você tem uma assertividade... A tendência de assertividade muito maior, né? O Páscoa era top nisso, né? Desses relacionamentos, ele conhecia todo mundo, falava, já sabia um pouco do preço, tinha um pouco na cabeça, era legal. É exatamente isso, cara, concordo 100%. Por exemplo, a gente tem agora no nosso pipe de obras um produto, o Indaiatuba, o Eleve, ele tem sobresolo, legal, justamente para atender a necessidade de encaixar o custo de terreno. Então, é claro, eu estou concorrendo ali com talvez o Parque das Águas da GPCI. Se eu vender a 290 ou 300 e ele vender a 300, é claro que ele está tendo mais margem que eu, porque ele não está tendo o sobresolo que eu estou tendo, né? Entendi. A não ser que eu tenha fechado um terreno muito mais barato, mas não foi o caso. Aí eu estou fazendo um outro com sobresolo em Indaiatuba, que é o Vetia, aqui na região da Helvécia, que é perto onde a gente está. Pô, projeto lindo, 2 torres, super legal, mas eu tô tendo que fazer um pouco de sobresolo, que era justamente para pagar o terreno, fazer mais VGV e tal. E são coisas que agregam um pouco de valor, mas o cliente não vai pagar, porque o concorrente, se não tiver, vai te ganhar no preço, porque às vezes você tá aumentando R$20.000 em todas as unidades e o cara não tá, e R$20.000 muda o jogo. R$5.000 muda o jogo, às vezes, no ticket. Sim. Então, eu acho que isso faz todo sentido, de você realmente olhar quanto é necessário, conseguir fechar o terreno a qualquer custo, mas depois te dá uma dificuldade no preço de venda para fazer. E aí sim, cabe o comercial a rodar, tá junto. Cabe o dono do negócio ir lá entender. Cara. Porque o que acontece? O comercial, se você chegar e falar assim, tem um produto muito bacana aqui a R$200.000. O que você acha pro comercial? Mas seria bom a 189, né? Sempre. Mas brincadeiras à parte. Seria bom uma varandinha ali. Claro, mas vamos pôr uma varanda, mas vamos pôr uma suíte, mas vamos pôr mais um quarto, mas vamos pôr um rooftop, mas vamos pôr uma piscina olímpica. E aí começa, cara, a hora que você vê o produto custa 400 mil. Mas tem que... 400 mil não dá, tem que ser 299. Fala, bom, mas eu não consigo fazer. Mas, e os novos negócios falam, não, mas ali você vende a 210. Então, acho que esse stick puxa, que hoje a gente, com a maturidade, né, da companhia, e acho que as companhias menores talvez
não tenho esse stick push, o dono que faz isso, tem que ter a sola de sapato do dono. Pra ter, né, ir lá e falar, pô, a quanto você vende? A quanto vende? Meu produto é melhor ou pior? Pergunta pro corretor, a dura verdade, meu produto é melhor ou pior, né? Porque a gente sempre acha que o que a gente tá fazendo é melhor. Não, às vezes o teu produto é pior, então você tem que vender num preço um pouco mais barato pra você ter saída. Sim. Então acho que isso faz todo sentido, é sola de sapato, trabalho duro e pra cima. Não tem moleza, jeito. cara. Não, muito tem bom, moleza. muito bom. Cara, conta aí um erro que vocês já cometeram na operação. Eu contei vários. E foi um grande aprendizado. Vamos pegar um case aí que você fala, cara, puta, erramos nisso e... Cara, erramos em contratar pessoas júniors para áreas muito importantes. Isso não é fácil porque não é sempre a empresa consegue entender um pouco do mercado. E isso eu digo, tem áreas de muitas responsabilidades, eu acho. E às vezes a pessoa tá no começo e ela tá aprendendo. E aí, talvez essa seniorização do time em algumas áreas, por exemplo, pô, ter uma pessoa sênior no financeiro, cara, é muito importante desde o começo. Não que seja, não tô falando que essa área foi uma área que a gente errou nisso, não, mas eu tô falando em áreas, cara, você vai começar uma obra, senioridade na engenharia, você vai começar uma venda, senioridade na venda. É claro que você não vai contratar o cara mais sênior do mercado fazendo um lançamento, mas o recrutamento eu acho que ele tem que ser paciente. E isso é uma coisa que a gente não tem muito, né? Normalmente. Pô, eu preciso contratar uma pessoa, é difícil, eu tenho que achar, não quero pagar 2 salários pro headhunter, porque é muito caro, e eu vou eu mesmo com meus contatos, eu vou acabar pondo o meu primo. Porra, velho, seu primo nunca fez isso, cara. Como que ele vai fazer dar certo? Então, obviamente que isso é um exemplo, mas eu acho que seniorização das equipes. Outra coisa que eu acho muito importante, padronização dos processos. Foram erros que a gente cometeu o negócio da... Por exemplo, colocar 30 meses em contrato de cliente. Isso foi um erro forte que a gente cometeu. Lançar, às vezes, um empreendimento porque eu tenho RI, mas eu não tenho o laudo da Caixa. Isso é um erro que muita gente faz. Não ter esse comitê inicial para entender custo de obra real e custo de venda real. Não, preciso lançar porque eu tenho 1 bilhão de land bank, eu vou ter 15% de margem, então tenho 150 milhões. Cara, você não tem nada. Você não tem nada. Isso é uma doce ilusão. Mercado, você só tem aquilo que termina. Isso quem me contou tava eu e o Gui uma vez, a gente fez o nosso primeiro empreendimento, quem participou foi o Oscar Segal, que foi da Klabin Segal. Foi um primeiro sócio nosso na época, junto com o Gabriel, junto com a IB. Sempre que eu falo Gabriel Luiz, né? Os irmãos. E a gente fez nosso primeiro empreendimento. E ele falou assim, cara, a gente lançou o empreendimento e vendeu tudo da primeira fase. Tudo. Foi um sucesso. 250 unidades em salto, tal, blá. Ele falou, cara, só comemora quando você bater o último prego, você faz a primeira comemoração. E quando você terminar a assistência técnica, ali depois de uns 2 anos, que obviamente é 5, 10, agora tá aumentando cada vez mais, daqui a pouco é pra sempre. Você comemora ali, cara. Não tem comemoração, não tem jogo ganho, sabe? Lancei e vendi, às vezes você perdeu tudo depois no longo do empreendimento. Eu já vi empreendimento que começou com 20% de margem e acabou com 0, acabou perdendo 5. E eu já vi empreendimento que começou com 15 e acabou com 13. E foi indo, sabe, de cabo a rabo. Então, eu acho que a primeira viabilidade é muito importante, não se enganar, ouvir as conversas duras que as pessoas têm para te falar. Legal. O que você acha desse projeto de verdade? Não, cara, eu acho ali ruim, eu acho que não vende, eu acho que tem que vender 30 mil mais barato. Ouvir a ponta de vendas, saber extrair, né, tudo que a ponta de vendas vai te contar, porque é óbvio que às vezes alguém vai falar uma coisa que não tem tanto sentido, mas os grandes comentários fazem muito sentido e você tem que pescar. Ouvir ali dentro se quem tá fazendo o orçamento não tá pressionado a chegar naquele custo. Cara, isso acontece demais, cara. Isso é um pecado tão grande, cara. Vê se esse cara conversou com os suprimentos. A quanto que você colocou o teu custo de concreto? Quanto que foi o concreto? Coloquei 500 e pouco, porque a última obra foi 500 e pouco. Não, mas você falou com os suprimentos? Os suprimentos está contratando agora nessa última obra? 650 não, agora tá pagando já, 650. Bicho. E tá lá 580. Nossa, cara. Cara, mesmo que você corrija com o INCC, tchau. Não vai sobrar nada, cara, no seu bolso. Muito bom, cara. Então, muito cara, são questões, são aprendizados. Cara, tem muito aprendizado. Cara, não fazer projeto muito pequeno, porque você não vai conseguir contratar um bom engenheiro e sobra, sabe, a não ser que você fique lá em cima carregando o bloco, a sua obra vai dar pau. Não terceirizar. Cara, assim, ó, uma coisa que eu acho, tá? O nosso negócio é construir e vender. A gente não pode terceirizar isso. Se a gente não for bom em construir e vender, nós não somos uma incorporadora. E é duro falar isso, porque tem um monte de gente que terceiriza a obra e eu acho que beleza, você pode terceirizar desde que você esteja naqueles bons lugares.
mas você tem que ser bom em construir e vender. É o teu único atributo. É claro que depois vem todas as outras coisas, como que você faz a parte interna, tal. Beleza, isso é super difícil também, mas você vai ter que fazer. Mas, não, eu sou um incorporador puro. Eu não quero problema com obra, eu não quero problema com venda. Então você vai ter problema que você não vai conseguir tanto resultado. Sim. É claro que isso não é um dogma. Se você for um cara capitalizado, que não tem custo financeiro, você compra os seus terrenos, só faz ótimos negócios, fica parceiro de grandes coisas, vai incorporando. Cara, muito bom. Mas não é a grande massa, né? Não é a grande massa. Quer fazer seus 2 empreendimentos por ano, às vezes quer fazer seus 5, seus 10, seus 20. Esse cara precisa ter domínio dessas 2 áreas. E precisa entender, e precisa querer e precisa ir na obra. E a gente faz as visitas às obras hoje, a gente tenta fazer quinzenal, às vezes a gente faz um pouco mais, um pouco menos. A gente roda os plantões, a gente vai nas lojas. Ontem a gente estava na loja, falando com o superintendente, perguntando. Semana passada a gente estava nas obras. Semana que vem nós vamos nas obras. Cara, ou seja, aquele CEO que fica no escritório só ali, o cara tá dormindo no ponto. É que talvez numa grande corporação isso possa funcionar, porque daí você vai ter tipo CEOs em todas as áreas e ganhando fábulas que valem as fábulas. Mas e tudo bem. Mas mesmo assim, cara, ainda é perigoso. É perigoso. Mesmo assim é perigoso. Nas empresas médias, que eu me incluo numa empresa média, né, como a nossa, a gente é muito corpo a corpo. A gente tá muito junto. Eu e o Gui, a gente tá na operação total. Os diretores, a gente tá, sabe, junto, total. Os superintendentes, a gente tá junto, total. A gente tem os grupos, a gente discute, a gente fala, a gente tá muito junto. Então, cara, Mas, cara, posso falar uma coisa interessante? Claro. De muita gente que eu tenho conversado e analisado de um tempo pra cá, as construtoras que eu vejo que são mais prósperas são aquelas que ou o cara roda, ou o cara tem pessoas de muita confiança. Que geralmente é dono junto com o cara. Pessoas de um pedaço boas, pequeno, né? um partner, alguma coisa assim. Por que eu tô falando isso, cara? A gente tá falando de um negócio de ciclo muito longo, o Guilherme falava muito isso, e de muita complexidade e de margem muito baixa. Sim. Então, cara, você dá uma piscada, bichão, você fica pra trás, você toma prejuízo. Então, cara, olha só, você depende do corretor, você depende do pedreiro da obra, você depende do cara do financeiro, você é inteligente, você depende do cara que faz relação com a prefeitura. É muita gente, cara, com muita responsabilidade grande. Sim. Se você não cuida e não vai no detalhe, óbvio, cara, não vai dar pra você no detalhe de tudo, mas sabe aquela rodada, igual você falou assim, de cara, tá ali, tô vendo, pergunto ali por que tal coisa. Porque ali às vezes você pesca que o cara tá viajando. Você fala, puta, meu, se o cara tá viajando nisso, ele deve estar viajando uma porrada de outras coisas. Vamos focar aqui, vamos entender aqui. E às vezes o cara dá uma piscada dessa e toma um fumo, cara, muito grande, né? Com certeza. Então, assim, eu percebi esse padrão, cara. Geralmente empresas, incorporadoras prósperas, bem-sucedidas, tem o dono ou caras de muita confiança muito presentes. Cara Perfeito. Com visão de dono mesmo, sabe? Cuidando de tudo. Perfeito. Aí o negócio tende a funcionar. Eu concordo 1000%. É isso, cara. Eu acho que tem que estar junto. É muito problema no dia a dia, né? Então você resolve muita coisa que estoura no dia a dia, que não é culpa sua, mas você tem que resolver. Uhum. É culpa sua, mas você não tá ali diretamente na culpa, mas você tem que resolver. E, cara, são muitas decisões que, se às vezes a gente tá um pouco ausente, elas vão sendo tomadas, né? E o que a gente falou de pessoas sêniores, pessoas que sabem o que estão fazendo, cara, tiram da frente e resolvem, né? E pessoas que não sabem, às vezes joga para baixo do tapete e vira um problema depois que, cara, às vezes você não consegue controlar. Então, essa parte das pessoas é bem legal. Posso falar só mais uma coisa de obra que eu acho muito importante? Que é também mais uma coisa que também nos ajudou muito. A obra, ela tem que ter o ritmo dela, ela tem que ter o pace de obra, né? Porque isso é uma coisa que prejudica demais o fluxo de caixa das incorporadoras, né, e construtoras. Por que eu digo isso? Porque quando você faz uma obra, né, e tua obra começa a descarrilhar, você fala, puta, não bati a aderência desse mês, não batia do próximo, cara, você vai ter um furo de caixa na tua operação em algum momento. Então, esse pace de obra, falando das lições aprendidas, foram algo que a gente conseguiu fazer muito nesse primeiro trimestre, nesse primeiro ciclo, que também bater as PLS da caixa, né, bater as medições certinhas, corretas, e obviamente manter o custo onde ele deveria estar baseline. Acho que é muito importante de obras. Então, esse primeiro trimestre foi muito legal pra gente, porque a gente conseguiu fazer as nossas metas de vendas, então vendemos o que a gente precisava, fizemos nossas metas de obra, nossas metas de RIs, nossas metas de terrenos, então foi um trimestre muito legal de início. Então eu vejo que
performance, um trabalho, né, cara? performance, do negócio. e a companhia tem que ser, cara, tem que ter um drive de metas. E é uma coisa que a gente tá começando agora a ter muito forte, sabe? De chegar no trimestre e, puta, batemos a meta, vamos comemorar a meta, vamos tentar fazer uma coisa legal, semestre fechado, outro trimestre, ano. Então uma coisa, sabe? Eu acho que a incorporadora tem que perseguir a meta. E não, como lições aprendidas, você tinha perguntado, não falar, puxa, cara, não batemos. Não, cara, nós vamos ter que ir atrás. Por que não bateu? Quais foram as questões que não bateram? Como que a gente faz para bater já no próximo? O que a gente errou? Mesma coisa em vendas, mesma coisa em compra de terreno, mesma coisa em lançamento. O que aconteceu? Pau na máquina. Pau na máquina. E ajustar o processo e mandar bala. Então, acho que isso foi muito importante. Queria deixar bom pontuado. demais. Que bom que trouxe, cara. Muito bom, cara. Indo já pro fim, eu quero fazer um quiz. Eu gosto de fazer o quiz com quase todo mundo que vem aqui. Mas esse quiz, ele tem um objetivo. É responder e deixar a turma meio curiosa. Tá bom. Então, eu vou te fazer 3 perguntas. Tá bom. Você me fala a tua opinião. Se quiser dar uma explicação bem rápida, pode dar. Mas tem muito a ver com tudo que a gente já falou. E aí a turma meio que vai entender por si só. Então vamos lá. Você prefere equipe enxuta, terceirizando bastante coisa, ou equipe grande, terceirizando a menor quantidade de serviços possível? Hoje grande. Prefere equipe grande. Muito bom. Mas do que eu sou hoje, né? A longitude. Perfeito. Aí eu fico pensando, poxa, a longitude não existe, eu vou começar tudo de novo, eu tenho minhas dúvidas, mas eu sempre gosto da questão de verticalizar e a gente poder criar um negócio um pouco mais relevante. Você traz inteligência pra dentro, né, cara? Mais pessoas com visão de dono e tal. Eu gosto bastante desse modelo também, dependendo do momento da empresa, eu acredito que faz muito sentido. B, prefere vender rápido e abrir mão de um pouco de margem ou vender devagar e garantir a melhor margem? Vender rápido. Vender rápido. Muito bom. No nosso ciclo, sim. Muito bom. Prefere aproveitar o máximo de potencial construtivo de um terreno encarecendo o ticket médio, um negócio que a gente falou, ou aproveitar menos mantendo o ticket baixo ideal? Menos o ticket baixo ideal. É mesmo, cara? Fala um pouco mais dessa boa. A minha ideia é que quando a gente aproveita um pouco menos, mas a gente consegue fazer um ticket mais baixo, a gente consegue vender mais rápido. Boa, então coopera com a tua primeira resposta. Coopera com a primeira resposta. Legal. Então, eu acho que hoje o preço é super, super, super importante para o nosso negócio, que é um negócio faixa 2. Eventualmente, se eu tivesse em outro negócio de SBPE, eu acho que as respostas seriam todas totalmente diferentes. Sim, legal. Mas eu acho que hoje no Minha Casa Minha Vida faixa 2, e o que eu falo de vender rápido, né, e fazer rápido, é o que a gente está imaginando. Pô, você é uma venda saudável, 18 meses, é bom para o empreendimento. Sim. Muita gente... Eu tava esses dias numa incorporadora aqui de Salto, do Dario ali da Rio Branco. Rio Branco, boa. E aí o pessoal fala, não, pô, vendo tudo em 90 dias. Animal, 90 dias, 120 dias, tem muito preço, né? Consegue fazer uma obra eficiente, baixo custo financeiro, nada de custo financeiro. Incorporadora redondinha ali, fazendo seu VGV bacana. E aí você começa a ver, cara, como tem gente dando certo, né? Eu falei um exemplo, mas enfim, tem N exemplos de incorporadoras que estão fazendo bons trabalhos e aí fazendo tudo diversificado, né? Umas não constroem e dão certo, outras não vendem e dão certo, outras fazem todo o ciclo e dão certo. Não tem uma receita só, né, cara? Não tem muito uma receita só. Eu vejo em Indaiatuba tem várias empresas que terceirizam e dão certo. Então, é que hoje eu penso muito na longitude, como ela tá, onde ela quer chegar, o que ela quer fazer. Eu penso hoje nessas respostas. Vender rápido, vender barato, né? Poder dar acesso e ter padronização, né, no produto. Legal, acho que isso é muito o que a gente prega hoje e está buscando. Eu tive, cara, uma experiência bem recente com o alto padrão, que, cara, é bem diferente, né, a conta. No seguinte sentido, no alto padrão você vende e corrige. Você corrige. Diferente do Minha Casa Minha Vida, que você repassa o cliente, no SBPE, alto padrão, você repassa o cara só no fim. Então, aguenta um pouco mais de desaforo de você descobrir um pouco mais tarde, talvez, que a tua obra vai custar um pouco mais caro. Sim. Cara, você ainda consegue corrigir. Por INCC, obviamente, ali, né? O custo de obra do cliente e tal. Mas aí talvez o vender rápido não seja tão necessário. Ou talvez sim, depende muito da operação ali, do entendimento de cada incorporador. Enfim, acho que a gente abordou bastante a questão do DI, bastante a questão, falamos de vendas, enfim, VSO, praças, falamos de obra. Essa questão financeira, que eu acho que é uma questão que até o Alex abordou no outro podcast, cara, é muito difícil hoje para as incorporadoras, né? O início é muito difícil, né? Então, a parte financeira de uma incorporadora é bem complexa, né? Seja se você vai fazer um aporte, tudo bem, mas se você vai fazer isso em escala, pô, você tem que ter muito dinheiro para fazer. Então, eu vejo que hoje, uma das coisas que às vezes corroboram por fazer rápido, vender rápido e rodar o ciclo é a parte financeira. Porque se você está super capitalizado no empreendimento, com dinheiro seu, procurando uma TIR sua,
próxima CDI e tal, às vezes você levar mais o empreendimento ganhando a valorização faz muito sentido. Mas quando você está numa operação com bancos, fundos, enfim, a Caixa não, porque realmente é um dinheiro que por isso que ela alavanca tanto a construção, que é um dinheiro muito bom de ser tomado. Barato, né? Mas, geralmente, muitas incorporadoras fazem empréstimos ponte, fazem N coisas para lançar os empreendimentos, crowdfunding, várias coisas. E quanto mais rápido você tirar, né, esse investidor do ciclo, mais barato vai ficar para os teus juros. Então, essa conta começa a pesar também. Se você faz uma venda em 24 meses e demora mais para tirar seu investidor, a tua margem vai comendo para o juros que você está pagando para ele. Então, às vezes, aquilo que você teve de valorização era os juros a mais que você pagou. Não na mesma proporção, mas isso pode acontecer. Sim. Então, hoje, essa parte do funding, né, que é tão difícil para as incorporadoras, e, enfim, quem estiver nos assistindo aí, tem um amigão nosso que é o Ebran, né? Fazer uma propaganda aqui, porque talvez tenha umas incorporadoras aí que vão assistir o episódio, da Verse, né? Que, poxa, claro, a gente tem outros, enfim, a gente faz os pontes, né, dos empreendimentos com outros players aí, mas a Verse, foi quem nos fez mais, né, fez acho que muitos dos nossos empreendimentos, talvez 60%, 70% dos nossos empreendimentos foram eles, vários ciclos juntos, e nos ajudaram muito, né, a gente não estaria aqui se não fosse eles. Legal. E eu tive com o pessoal da Verse esses dias, eles têm um carinho muito grande por vocês, cara. Não, e nós também, porque, poxa, a gente começou, acho que o primeiro empreendimento que eles entraram foi o Viva, eu posso estar enganado, mas acho que foi o Viva, que é o primeiro do Minha Casa Minha Vida. Então a gente já tem uma história aí de anos e anos e assim, queria só deixar esse agradecimento. Obviamente agradecer a Caixa Econômica, né? Porque sem a Caixa a gente não existe. E cara, essa parte financeira é bem difícil para incorporadoras menores e é bem difícil de organizar. Então, contratem a consultoria do Gabriel e do Alex, né? Que também faz consultoria, nosso amigo, e ajuda várias empresas aí. Não, mas, então, cara, é legal você dizer isso, porque hoje eu realmente estou atendendo bastante incorporadora que está nesse período de estruturação. E os caras precisam de alguém que tenha uma vivência grande já ali, né? De, muitos anos, já testou, já errou, já acertou. Mas que não consegue pagar um executivo que, ia custar 30, 40 pau para a empresa. Né? Então, a gente faz esse modelo de assessoria, mentoria, né? A gente tá ali uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias com o cara. E, cara, tem funcionado bem, tem dado ótimos resultados. E aí, assim, indo pro fim, qual que é a dica, então, que você dá pro cara ali que tá na longitude de 2010, ali que você comentou, 2012, tá ali no começo, tá começando a querer crescer, formar time, lançar 2 empreendimentos por ano. Qual que é a maior dica que você dá pra esse cara? Cara, acho que tem que ter uma resiliência forte. O mercado é muito difícil. Não são todos que ganham dinheiro no nosso mercado, né? Muitas empresas ficam pelo caminho. É muito difícil se perpetuar, é muito difícil ficar, sabe? Então, as empresas que estão aí há 20 anos, 30 anos, cara, tem que tirar o chapéu. Às vezes, né, a gente olha e fala assim, os dinossauros do mercado. Cara, os caras são muito bons, muito bruto, muito aguerrido, passaram por muita coisa. Concordo. É muita dificuldade. Você vai para São Paulo, você muda a operação, aí não pode mais aprovar em São Paulo. Aí tem que esperar. Aí, cara, tem a pandemia. Eu vou falar de tudo que tem, mas cara, é muito difícil. Tem que ser muito resiliente, tem que querer muito, tem que gostar muito de fazer isso. Tem que gostar do processo, do dia a dia, de resolver problema pra caramba. Quando eu falo aí, 1.000 pessoas aí diretamente, 1.500 pessoas, sabe? Vamos bater 20 e poucos canteiros, 24 canteiros. É muita coisa rodando, sabe? É muito desafio. Você consegue dormir à noite, cara? Cara, tem dormido bem? Eu durmo, mas se eu acordar no meio, eu já começo a pensar numa coisa. Hoje, quando eu acordei, eu ia dormir um pouco mais. Eu tava olhando o balanço da Plano e da Cury com a Vivaz, pôr no GPT pra tentar conciliar, ver que as coisas... Então, cara, é muita coisa, é muito duro, mas tem uma coisa no nosso mercado que é muito legal. O nosso mercado, quando você vai numa entrega de obra, cara, a gente faz o bem pro negócio. A gente não tá trabalhando numa... Sei lá, não vou falar mal disso, mas sei lá, talvez numa fábrica de cigarro ou numa Bet, que, você sabe que o final não é bom, sabe? Não é algo... Cara, nada contra, tá? Pode trabalhar onde cada um quiser, mas o nosso final, ele tem um ciclo muito legal, que você...
vendeu, né? Vendeu, a pessoa teve a aquisição da casa própria e você entregou aquilo. Então, mesmo um empreendimento que às vezes não deu tanto resultado e no final você vê o cara entrando, e nas nossas entregas elas são muito emocionantes, né? Porque é um ticket que não todos, né, no interior, mas a gente agora tem um volume muito grande de um ticket um pouco mais baixo. O primeiro imóvel da vida do cara, talvez o único, né? Todos primeiro imóvel putz, vai a família, é brabo, assim, é muito legal. Então, eu acho que esse ciclo é muito legal. E fazer uma coisa boa, né? Então, quando a gente fala muito do ESG, qual que é teu ESG? Pô, meu social aqui é na veia, então eu não preciso ficar procurando quantas árvores eu plantei, porque o social que a gente está entregando, 5 mil unidades por ano, rodando, lançando, fazendo, entregando, é isso, cara. 5 mil famílias que a gente está beneficiando, e óbvio que não é a gente, né? A gente é um agente da Caixa Econômica que eles, né? Um instrumento que possibilita fazer, né? A Caixa que subsidia os juros, o governo que faz acontecer. Seja o governo que for, a gente acha que o Minha Casa Minha Vida está sempre aí. Então é algo que a gente acha muito gratificante, é um social muito legal. Claro que a gente tem o luxo social que está engatinhando, a gente faz algumas ações, mas esse social é muito legal. Então acho que o propósito do negócio é muito legal e eu vejo muita gente que trabalha a longitude e no dia da entrega é uma coisa muito emocionante. Muito bom. Posso falar o último recado de onde sair? Fale, lógico. Bom, eu preciso mandar um beijo para minha esposa, né? Pra Gi. Boa. Para minhas filhas, para meus pais. Não vou chorar aqui, penso neles já choro, mas que é quem ajudou a gente, né, desde o começo, pro Gui, né? Então, baita luta aí, baita trajetória, mas tamo aí, tamo... Peraí, segura, cortar um pouco, mas vamos lá. Então, tipo, baita luta, mas, cara, esse ano tá muito legal. Tá sendo um ano, super... vou chorar de novo. Super especial. Legal, cara. Recompondo aqui. Então, agradecer a todo mundo que, é muito legal, é muito prazeroso o que a gente faz. A gente trabalha 24 horas porque é realmente muito legal. E todos esses agradecimentos aí, cara. A família, né? Todo mundo que ajuda, que apoia, que tá junto, né? Meu pai, o Luiz, o Pavan, todo mundo que ajudou a gente no começo. Legal. Todos os sócios. Então, muito legal falar um pouco da história. Acho que a primeira vez que eu vim aqui num podcast aqui com essa qualidade, com essa intenção. Então, muito bacana falar um pouco pra vocês. Espero que tenha uma coisa pra extrair, né? Porque a gente já passou por muita coisa. E cara, quem quiser falar, contactar... manda no LinkedIn lá, Gonçalo, e a gente vai pra cima. Cara, parabéns demais pela história. Obrigado pelo papo, mandou muito bem, falou muita coisa que vai servir pra muita gente. Bom te ver. Vamos estar mais junto aí na jornada. Vamos sim, se Deus quiser. Papo rico demais, cara. Obrigado mesmo, tô muito feliz. E vamos que vamos. Galera, prazer ter vocês aqui. Espero que vocês tenham gostado. Anotem o que esse cara falou. Esse cara já viveu, já errou muito, já acertou muito, já pôs dinheiro no bolso, já perdeu. Então, você que tá começando... O que você vai falar? Não ia falar nada. Eu vi que ele ia falar, ele ia fazer alguma brincadeira. Tanto, mas cara, anota essas dicas. Você que tá começando, você que tá começando a rampar a tua empresa. Tem muita coisa valiosa aqui. Se vocês precisarem, me chamem também. Eu tô fazendo esse modelo de consultoria agora. Contem comigo e vamos que vamos. Obrigado, gente. Valeu. Até a próxima.